você está indo na direção da sua mesa, hein, Aleph? Ora, bolas, cérebro, eu ensinarei 6 técnicas que eu utilizo para enganar você para que as pessoas leiam mesmo sem você gostar. Aleph, eu estou com tanta preguiça, Aleph. Ok, é o jeito, né? Mas antes de começarmos o vídeo, não se esquece de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e se você tiver algum comentário que possa fazer sentido ou para mim ou para quem estiver assistindo o vídeo, não se esqueça de deixá-lo aqui embaixo. E bora pro vídeo. Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aleph Carvalho, eu sou professor e sejam muito bem-vindos à minha casa. Hoje, sem muita enrolação, eu vou direto ao que te interessa. Eu vou te ensinar a ler mesmo sem gostar, ou seja, ler na base do ódio mesmo. Há um tempo atrás, para falar a verdade, eu não gostava de ler, eu odiava leitura. Mas ao longo do tempo eu reparei que em alguns aspectos isso era necessário. Então, eu basicamente vou passar 6 regras que vão fazer com que você pense diferente sobre a leitura e que isso acabe se tornando alguma coisa, pelo menos, minimamente, prazerosa para você que não gosta. Porque eu acredito que as pessoas elas podem aprender de formas diferentes e, querendo ou não, a leitura é uma das melhores formas de você conseguir isso. Então eu vou te falar basicamente as 6 coisas que eu fiz para conseguir criar um hábito da leitura. O primeiro passo é você entender que existem diversos tipos de leitura. Não necessariamente leia porque você quer se tornar simplesmente um sabichão. As pessoas que pensam isso, eu já pensei isso inclusive, isso não te leva a absolutamente nada. Não adianta você ter um rio de conhecimento se você não sabe usar uma gota dele. Aqui ao meu lado tem uma pilha de livros, eu vou mostrar para vocês alguns, e o que me motivou a ler especificamente este livro. Por exemplo, eu precisava organizar a minha vida financeira e muitas pessoas me recomendavam que eu lesse O Homem Mais Rico da Babilônia. Então, este livro, ele literalmente, se você quer melhorar a sua vida financeira, leia esse livro, porque ele traz muitas informações pertinentes a respeito disso. Talvez, num dos próximos vídeos, eu esteja falando a respeito dele mais. De todo jeito, pessoal, a primeira regra que você tem que entender é que existem diversos tipos de leitura. Cada uma delas vai te trazer um benefício específico. Você vai poder ler um livro simplesmente para obter conhecimento, um livro simplesmente para você ter como passatempo, e vão ter livros que você vai ler na forma de contemplação, como por exemplo poemas, como por exemplo a Bíblia, que você lê para você internalizar aquilo, e outros livros, como por exemplo livros didáticos. Você tem que ler aquilo para você conseguir interpretar e conseguir internalizar o máximo possível. Mas tem livros também que você simplesmente passa uma vez lá e já era, como por exemplo livros de ficção ou coisas do tipo. Então, por exemplo, eu li Edgar Allan Poe, acho que é assim que fala. E esses livros aqui de contos, alguns deles eu reli porque eram realmente muito bons, e outros eu não precisei reler porque ou não gostei, ou porque não tinha necessidade. Então à medida que você vai lendo mais, você vai criando novos filtros, e isso vai te estimulando a querer permanecer neste hábito. Então o segundo passo, ele nos traz a escolher com coerência o que você quer ler. Como eu falei, não adianta você pegar 1000 livros para ler sem que eles não tenham fundamento por trás, um porquê que você está lendo aquele negócio. E parte do escolher com coerência, quando eu falo isto, eu também estou falando como, por exemplo, este livro aqui. Uma Breve História da Humanidade. Eu estou há um século para terminar de ler esse livro, mesmo o conteúdo dele sendo extremamente interessante. E realmente um conteúdo que me agregou bastante, mas quando eu falo escolher com coerência, é também se conhecer. Eu sei que um livro desse, quando eu vejo o tamanho dele, acaba me desmotivando um pouco às vezes, apesar do conteúdo ser extremamente interessante. Então assim, é aquela coisa, se você ler 5 capítulos da Bíblia por dia, você consegue terminar ela em razoavelmente pouco tempo. Mas se você entregar a Bíblia toda para uma pessoa ler, provavelmente ela vai passar muito mais tempo lendo isso. O terceiro ponto é a gente não esquecer que também você não necessariamente precisa ler uma coisa, você adquirir o conhecimento daquilo. Às vezes você pode procurar outras alternativas, como o audiobook,
que inclusive eu já escutei uns 2 livros em audiobook e achei uma experiência muito agregadora. O quarto passo que eu dou para vocês é: tentem se desintoxicar um pouco das redes sociais. Por que eu pego muito no pé das pessoas em relação à rede social? Porque quando a gente mexe muito em rede social, a gente perde um pouco da noção de tempo. Porque passar meia hora lendo um livro é totalmente diferente de você passar meia hora rolando o feed do Instagram, por exemplo. Então, quando você pondera, o seu corpo, sua mente, com certeza vai preferir o Instagram em vez da leitura. Então, quando você se desintoxica da rede social, por exemplo, seu corpo ele meio que entende e começa a dar um pouquinho mais de valor à leitura. O quinto passo é você criar um ambiente que seja propício à leitura. Mas, caso você não tenha, se habitue a ler em algum momento específico do teu dia. Como, por exemplo, eu comecei a criar o hábito da leitura lendo quando eu estava indo de ônibus para a faculdade. Então, nesse caso, eu acredito que se você realmente quer criar esse hábito, é interessante você ler sempre em momentos pontuais. E isso nos leva justamente para a sexta dica. Crie métricas que sejam boas de se cumprirem. Não adianta você ler um livro uma semana e passar um mês sem ler absolutamente nada. É melhor você ler 30 minutos, 1 hora por dia, todos os dias, do que você tentar forçar teu cérebro a ler um livro em pouco tempo. Justamente porque quando você cria o hábito, você vai ver que se você passar um ano inteiro lendo um livro, lendo 30 minutos por dia, durante todos os dias, durante um ano, você vai ver que você muito provavelmente vai ter lido muito mais do que se você tivesse forçado o teu cérebro a ler um livro em uma semana e ter passado 2 ou 3 semanas sem ler absolutamente nada. Esse vídeo ele foi bem simples, mas é basicamente a minha vivência, o que eu fiz para começar a gostar de ler. E só esse ano, só durante a quarentena, eu consegui ler mais de 20 livros já. E eu não gosto de ler, para falar a verdade, mas eu meio que criei esse hábito e meu corpo ele meio que... Quando eu falo, eu vou ler, ele só fala. Beleza. Então, pessoal, se vocês não gostam de ler, eu digo pra vocês, tentem criar esse hábito e sigam essas 6 regras que eu falei. Escolham com prudência, criem uma métrica boa, tentem criar um ambiente propício para isso. Se desintoxiquem das redes sociais, porque isso realmente prejudica muito a sua habilidade de leitura e de concentração. E também busquem alternativas de leitura. Se você é uma pessoa muito distraída, tente ler livros utilizando também um audiobook por trás, ou simplesmente escute o audiobook para ver se você consegue se concentrar mais. E às vezes até botem 1,5x ou 2x para testar. Eu particularmente eu gosto de ler livros em 2x. Para mim é suficiente, porque eu também tenho um pouco de déficit, eu perco muito foco, então eu acabo em 2x pegando todas as ideias. Então por hoje é isso. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever, e eu vou parar de gravar agora antes que eu acabe derretendo aqui nesse calor. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.